Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 23. Nós vamos hoje falar sobre amizade, sobre o amigo. Ficamos incumbidos hoje de estarmos celebrando juntos, nesse final de ano, a nossa amizade que nós temos, não apenas com Deus, mas entre irmãos. Amém? A Bíblia diz em Tiago 2, 23... E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? Eu queria hoje contigo caminhar embaixo de um entendimento, que quando nós falamos sobre amizade, sobre amigos, algo que está um pouco escasso nos dias de hoje, mas nós precisamos entender que desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra estava sem uma criatura formada chamada Adão, não existia ainda nesse tempo. E eu acredito e conjecturando que Deus, olhando para a terra, Deus ele começou a traçar um plano, um propósito, e colocar debaixo desta terra que talvez tão bonita estava, que ele havia criado. E Deus olhou para aquela terra e falou: acho que está faltando alguma coisa na terra. Talvez um adorador assim, um tecladista, um homem de Deus, que esteja lá embaixo com uma harpa, com um chofar, com um teclado tocando, e que eu possa compartilhar com ele algo. E desse pensamento, dessa trajetória, desse entendimento de Deus, veio Deus formar Adão. Se você for olhar lá em Gênesis capítulo 1, 2... de todas as coisas que Deus criou, tudo na Bíblia foi criado pelo verbo de Deus. Amém? Toda a expressão, a palavra, o poder da palavra que sai da boca de Deus fez que tudo viesse à existência. Apenas uma coisa não foi pelo poder da palavra, que foi o homem, fui eu e você. Deus não apenas declarou: venha à existência o homem. Não, ele falou: o homem vai ser diferente. Eu vou colocar a minha mão nele, as minhas próprias mãos estarão no homem. E ele pegou aquilo que ele mais tinha, que era o barro, e ele foi lá e começou a amassar o barro, e das próprias mãos de Deus, eu e você fomos formados. A Bíblia diz que Deus ele é dono do ouro e da prata. Ele podia ter pegado a prata, porque ele é dono disso, e ter te formado e ter me formado. Ele podia ter pegado o ouro, porque ele também é dono do ouro, e podia também ter te formado. Mas ele pegou aquilo que ele tinha de mais, que era o barro, que talvez eu e você falamos assim, aquilo que mais tinha, que menos valor tinha. Foi isso mesmo que ele fez. Aquilo que tinha de menos valor foi como ele nos criou. Ele pegou o barro e fez eu e você. Porque dentro dessa concepção de Deus, desse entendimento, o que mais vale em Deus não é aquilo que você mostra ser, mas aquilo que de fato você é. Por isso que quando ele pegou e criou o homem, ele criou do barro, porque por fora nós somos barro. Aquilo que tinha de muito, aquilo que não tinha mais valor para ninguém, aquilo que os homens, que Adão pisava talvez, foi que antes de Adão nascer, aquilo que Adão ia pisar, ele pegou e com as suas próprias mãos ele nos fez. Então até o quinto dia Deus foi pronunciando, declarando, e o poder da palavra de Deus foi fazendo com que as coisas viessem a existir. Mas quando chegou no sexto dia, o homem ele falou: para tudo, porque não será apenas pela uma palavra, eu quero tocá-lo, eu quero pegar o barro e formar ele, as minhas mãos. E ele fez, mas diz a Bíblia que era um boneco de barro. E ele pegou ruá, no original, o sopro dele, e soprou sobre as narinas de Adão, e Adão viveu e foi feito alma vivente. Sabe por que Deus fez isso, querido? Porque, como eu falei aqui, o que Deus mais se importa não é aquilo que nós aparentamos ser, mas aquilo que de fato nós somos como essência, aquilo que nós temos por dentro de nós.
Por isso hoje no culto do amigo, que nós temos que mais nos importar, não é aquilo que aparentamos para o nosso amigo, para o nosso irmão, mas é aquilo que de fato nós representamos para ele, aquilo que de fato eu sou para ele. Eu não posso mostrar para ele uma coisa que não sou, eu não posso falar para ele uma coisa que de fato não vou fazer por ele. Veja que desde o princípio, quando Deus ele criou o homem, ele já criou não se importando com aquilo que nós somos por fora, se você é gordinho ou é magrinho, se você é bonitinho ou está dando uma melhoradinha, amém ou não amém? Se você hoje está com muito dinheiro no bolso ou com pouco, isso não importa. Você sabia que Deus não está nem aí para isso? Mas querido, quando você chega com um caráter irrepreensível, com um amor que transborda, Deus lhe fala assim: uau, eu criei ele, ele está assim, sabe? Ele só não me surpreende porque ninguém consegue me surpreender, mas sabe, eu estou sendo atraído por ele. E era como Deus fazia com Adão, toda a viração do dia, Deus ia lá: ei Adão, vem cá que eu quero ministrar o teu coração, eu quero compartilhar contigo. Porque o que de fato sempre importou para Deus não é aquilo que mostramos ser, não é a minha roupa se ela é cara ou se é barata, não é o perfume que eu uso, se é da Avon, se é do Boticário, ou se é um perfume francês. O que importa é a rosa de Saron, é o perfume que você exala e que Deus sente e fala: ele está perfumado com o bom perfume de Cristo. É isso que importa para Ele. É claro que nós vamos sair para a igreja, vamos botar a melhor roupa, amém, glória a Deus, porque eu vou cultuar o meu Deus. Quando você talvez está lá passando a roupa, glória a Deus, você não deixa queimar, você quer passar direitinho, porque você vem se encontrar com o noivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso são adeptos que nós usamos, mas aquilo que ele mais se importa é com o meu e com o teu coração. O que mais se importa é como aquele homem que, quando ele criou a terra, não tinha nada lá dentro, e ele de repente bola, ele sabe, os desígnios de Deus são insondáveis ao nosso coração, e Deus olha e fala: eu quero colocar alguma coisa que sabe, que eu possa me relacionar. Sabe, eu estou talvez muito só, eu vou criar um homem, e esse homem ele vai ter ouvido, vai ter boca, ele vai poder ouvir, vai poder falar comigo. Esse foi o projeto de Deus, e Deus fez isso de fato, e Ele colocou a mão naquele barro e criou eu e você. Poderíamos hoje não ter valor nenhum, mas deixa eu te dizer uma coisa, assim como aquelas pedras que havia lá no deserto do Sinai, se você for no deserto em Jerusalém, o que mais vai ter no deserto é pedra. Mas quando Deus foi pegar para escrever a lei para Moisés, Ele foi lá e pegou uma tábua, uma pedra que estava lá no meio do deserto. Moisés, lavra aquela tábua, aquela pedra. Moisés, isso aqui não vai ter valor nenhum, isso aqui é mais um papel, mais uma coisa nesse dia. Tá bom, Deus, está aqui, lavrei. Aí Deus vem, diz a Bíblia que o próprio Deus escreve. Depois que Deus escreveu aquilo ali, se tornou um dos objetos mais desejados da terra. Deixou de ser uma simples tábua ou pedra e se tornou um dos objetos mais desejados da terra. Aonde até a tábua da lei está até hoje dentro da arca da aliança, foi guardada, porque se tornou um dos objetos mais desejados. Isso significa, pedra no meio do deserto é pedra, mas quando a pedra é escrita a revelação de Deus, querido, tem valor, e muito valor. Por isso Deus fez isso contigo. Mas para quê, pastor? Para se relacionar contigo, para ser o teu amigo. Por isso, quando Deus perde a amizade tua, o coração de Deus chora, querido. Você fere o coração dele. Sabe, o coração de Deus sangra quando você o abandona. Quando você fala: hoje eu não quero orar, nem amanhã também não quero orar, no outro dia eu também não quero orar. E o tempo vai passando e Deus vai tendo aquela necessidade que Ele teve desde a criação. Quando Ele fez Adão, Ele fez por uma necessidade de buscar alguém que Ele pudesse relacionar o homem, uma criatura formada pelas próprias mãos dEle. E Deus foi lá e fez o homem. E acabou de fazer, e toda a viração do dia Deus vinha ter com Adão. É assim que Deus quer se relacionar conosco.
Mas quando ele perde essa intimidade, quando ele perde essa amizade, o coração de Deus chora, porque Deus tem anseio em conversar, em estar contigo. Eu não sei quantos aqui buscam essa intimidade, de talvez estar na sua casa, talvez estar até no trabalho, talvez estar indo para o trabalho, talvez você está até na rua, talvez você está num lugar pagando uma conta, não importa onde. E de repente você começa a falar com Deus, ou talvez você começa a ministrar ali em línguas, ou talvez você começa a chorar, eu não sei, querido. Mas isso é o relacionamento que Deus sempre buscou, essa amizade que Deus sempre buscou. Ou será que Deus, desde o Éden, Ele fez você para que você fosse uma coisa no meio da terra? Ou Ele fez você para que a tua harpa, o teu som ministrasse o coração dele e se alegrasse? Quando você abre a boca e diga glória a Deus, quando você abre a boca e diz Senhor, aleluia, obrigado pelo falar, pelo respirar, obrigado Senhor pela água que tem muito na terra, 70% da terra, mas eu tenho para tomar. Obrigado Senhor porque não me falta o pão sobre a minha mesa. Deus, eu te dou graças. Sabe, você sente que Ele está ali pertinho de você e você começa a conversar com Ele. Foi essa amizade que Deus buscou desde o princípio. E que Deus não se agrada quando Ele começa a perder e começa a ver você distante dEle. Entenda uma coisa hoje, Deus é um Deus de relacionamento. Você nunca vai ver Deus sem se relacionar com alguém. Deus é um Deus de relacionamento. Por isso quando Ele te fez, quando Ele me fez, Ele fez para se relacionar. Ele fez buscando uma amizade com o homem. Deus está acima nos céus, assentado em um alto e sublime trono. Ele domina sobre os céus e sobre a terra, sobre tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Deus. Ele não precisa fazer nada para ser Deus. Ele é um ser autossuficiente e autoexistente. Ninguém o criou. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é Deus. E em cima disso, para que Ele precisa fazer um homem frágil, de carne, um boneco de barro para se relacionar? Você consegue entender isso? Ele podia falar, eu sou Deus. Sou Deus. E ponto final. Sou Deus. Mas Ele sendo Deus fez, nós somos tão frágeis, tão fracos. Sim ou não? Eu não sei se você consegue entender essa profundidade. Simples, mas profunda. Que um ser autoexistente, autossuficiente, dominador dos céus e da terra, em que tudo a partir dele foi criado, veio a existir. Antes de ter terra, antes de ter tudo, antes disso aqui tudo existir, Ele era Deus e é Deus, desde o princípio de todas as coisas. E Ele pega um dia e fala assim, não, peraí, eu vou formar o homem. Porque eu desejo ter um amigo. Eu desejo me relacionar com Ele. Eu desejo estar com Ele. E eu acredito que a recíproca vai ser verdadeira, vai ser também. Eu acredito que Ele também vai querer estar comigo. E nós começamos a andar debaixo desta palavra tão simples e dizer, Deus, sabe, realmente o Senhor sendo um ser autoexistente, autossuficiente, sabe, dono dos céus e da terra e tudo que neles há, o Senhor é dono, o Senhor é que manda, o Senhor é quem governa, mas o Senhor me fez, sabe, tão frágil, pecador, que muitas vezes quer desistir, muitas vezes chora na hora da fraqueza, muitas vezes quer abandonar, mas Ele olhou para nós, acreditou em nós, falou, ei, vós sereis os meus amigos, eu quero vocês perto de mim. E aí eu não consigo entender quando pessoas fazem assim para Deus, ó. Senhor, tchau, te quero mais não, e viram as costas e vão embora. Há muito tempo atrás eu estava dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade lá no Rio de Janeiro, e eu estava ministrando e Deus falou assim, filho, meu coração está sangrando aqui. E naquela noite eu comecei a absorver e ter esse entendimento cada vez mais profundo. Eu falei, Deus, o que está acontecendo?
E Deus falava para mim: filho, meu coração sangra, meu coração está doendo aqui. E eu falei: Deus, o que está acontecendo, Senhor? Ele falou: filho, alguns filhos, alguns amigos têm me deixado nesse lugar. Não são poucos, são muitos que entram e saem e vão embora. E naquela noite, querido, isso tem praticamente quase 8 anos atrás, eu comecei a refletir e entender cada dia mais a profundidade pela qual Deus se relaciona conosco como amigos. E eu comecei a entender que desde o Éden Deus procura pessoas para se relacionar. E essa pessoa que Ele quer se relacionar é você. Você já sabe aquele dia que você chegou do trabalho nervoso, estressado, alguma coisa aconteceu e você quer desabafar, você precisa falar para alguém, falar para o seu pai, falar para sua mãe, falar para o seu marido, falar para sua esposa, procurar um amigo e falar: ei, me ouve por favor. É assim que Deus às vezes está. Não se iluda, querido. Deus, entre aspas, Ele não precisa de você para estar de pé. Ele é Deus. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Ele busca você para se relacionar. Ele busca você para ser amigo dEle. Ele busca para conversar contigo e você conversar com Ele. E nós começamos a entender que o projeto de nós sermos irmãos, desde o princípio, Deus já estava buscando esse relacionamento que nós temos uns com os outros. E eu começo a entender que a amizade é um pacto que nós fazemos. Sabe, é um contrato com algumas cláusulas que nós assinamos. E olhamos para os nossos irmãos, olhamos para Deus, falamos: Deus, eu serei o teu amigo, eu estarei contigo e não abro mão. E você assina aquele contrato com cláusulas que você não pode revogar. Porque numa aliança com Deus, essa aliança ela é irrevogável, ela não pode voltar atrás. Nós não podemos, querido, hoje assinar uma cláusula, um contrato com Deus que existe cláusulas em que Deus diz para você não olhar para trás, que você precisa ser um amigo dele e estar com ele. E eu fico imaginando, querido, quando Deus levantou os seus profetas. Você sabe quem eram os profetas? Eu já estudei muito profundo isso, porque Deus me usa no ministério profético, eu sei o que é isso. E eu fui estudar profundamente o que é isso. É Deus olhar para Israel, o povo que Ele escolheu, o povo que havia Egito, Babilônia, superpotências mundiais naquela época. Deus olhar para Israel, uma nação pequena, olhar mais Israel e falar: Israel, tu serás o meu povo e eu serei o seu Deus. Por quê? Porque Deus o escolheu. E Deus olhar para eles e falar: vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. E Deus chegar e fazer uma amizade com eles e estar com eles. E de repente Deus vir e encontrar eles se prostituindo com outros deuses. Sabe quem eram os profetas? Eram os amigos de Deus. Eram aqueles em que Deus estava no céu querendo falar com o povo. Eram aqueles que Deus estava no céu querendo trazer uma palavra para o povo, mas não tinha como. E Deus chegava no ouvido do profeta e falava: ei, meu amigo, tu que está de perto, tu que está na brecha, é você, vem cá que eu quero conversar contigo, eu quero desabafar. E Deus chegava no ouvido do profeta e contava: ei, vai lá e profetiza, eu estou me desabafando o que estou sentindo. E o profeta ouvia aquilo e ia para o meio do povo profetizar, querido. Todas as vezes, querido, que eu chego na igreja, todas as vezes antes de vir para a igreja, todos os dias que eu vou preparar uma palavra, querido, muitas vezes eu não olho, às vezes eu deixo a letra de lado, eu falo: Deus, eu quero ouvir o que o teu coração está palpitando, eu quero ouvir o que o teu coração está dizendo, eu preciso te ouvir, porque eu sei que o Senhor quer compartilhar comigo algo. Mas quem você, pastor? Não, eu e você. Você é amigo de Deus. Você é amiga de Deus. Deus quer compartilhar com você. Deus às vezes quer desabafar com você. Mas às vezes Ele vem como Ele veio um dia em Adão. Ei,
Adão. E o que aconteceu? Cadê Adão? Adão, ele veio compartilhar, ele veio firmar a aliança, ele veio compartilhar daquela amizade que ele tinha com Adão, a criatura formada pelas próprias mãos dele, aonde pegou o barro, mas do barro soprou dentro dele a essência do próprio Deus. E ele chegou e falou: ei Adão, cadê você? E Adão falou: eu estou aqui escondido. Mas por que os teus olhos foram abertos, Adão? Só se você pecou contra mim, os teus olhos foram abertos. Hoje você sabe a diferença entre o bem e o mal. E Adão: sim senhor, eu errei, eu pequei. E aí eu te pergunto, o que Deus fez? Pegou o amigo e teve que colocar para fora do jardim do Éden. Mas você entende que Deus vem e busca os amigos? Você entende que Deus vem e busca os filhos, busca as criaturas formadas por Ele? Busca, Ele fica na terra olhando. E a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus está de olho na terra, Deus está de olho em você. Mas quantas vezes nós, como amigos de Deus, que precisamos ouvir a voz dEle, ouvir o que Ele tem para nos dizer, nós estamos desapercebidos. E Deus sabe que quer compartilhar algo conosco. Deus quer desabafar. Deus quer ouvir a tua voz. E foi que não aconteceu com Adão. Deus não ouviu mais Adão e nem falou mais com Adão. Será que você consegue entender isso? Quando nós estudamos teologicamente, nós sabemos que Deus é uma pessoa, que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Por que uma pessoa? É colocado como uma pessoa porque realmente fala, porque realmente ouve, porque realmente tem sentimentos. Então nós entendemos que Deus é um Deus de relacionamento. Deus busca os seus amigos. E um dia Ele fez o seu primeiro amigo e colocou Adão sobre a terra. Mas Adão frustrou o plano original de Deus. Mas Deus, Ele tinha que como dar a volta por cima, e deu a volta por cima. E Jesus veio para ir para a cruz, para que hoje você estivesse aqui, mas para que hoje você tivesse a tua identidade restaurada como amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele creu em Deus. Pastor, o que eu faço para ser amigo de Deus? Crê nele de todo o teu coração. Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele creu. Pastor, às vezes eu creio, mas eu creio mais ou menos. Não, tem que crer. Porque ele pegou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, vai. Você conhece a história, né? Sai da tua parentela, sai do meio do teu povo e vai. E Abraão, lá em Ur dos Caldeus, onde o seu pai estava, ele pega, sai, larga tudo e vai para uma terra onde ele não sabia para onde era. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu nem o nome da terra. E nessa terra não sei o que vou comer, como vou estar, não sei onde é, não sei quantos quilômetros são, não sei como vou sobreviver, apenas eu vou. E diz a Bíblia que ele creu em Deus de tal forma que isso foi imputado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Você sabe que aqueles que se aproximam de nós, que são chamados nossos amigos, precisam acreditar em nós. Você sabia disso? Aqueles que não acreditam em nós não podem ser chamados de amigos. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele creu plenamente em Deus. Sabe, foi incondicionalmente. Ele: não, Deus, eu vou colocar algumas condições para mim crer, algumas condições para mim ser teu amigo. Não. Ele falou: Deus, eu creio em ti. Então vai, Abraão, eu vou. E foi. E dali, querido, Deus levantou a nação de Israel. Dali, por causa de um homem que creu em Deus, que foi chamado amigo de Deus, a partir desse homem, Deus gerou toda a descendência de Israel. Foi a partir desse homem, na chamada dele, aonde Deus se apareceu, chamou e mandou ele ir, que ele foi, que ele saiu do meio da sua terra, da sua parentela, dali da onde ele originou todo o procedimento de Deus para com Israel. E nós entendemos qual é a importância de nós sermos amigos de Deus. Talvez Deus venha e fale: ei amigo, ei meu filho,
Vem cá que eu quero conversar, eu quero desabafar contigo. Quem sabe, querido, pode ser o início de um grande projeto na tua vida. Quem sabe pode ser a concretização o início de uma grande coisa na tua vida. E assim aconteceu com Abraão. Ele creu em Deus, isso foi imputado como justiça, e ele foi chamado, querido, amigo de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Quantos aqui estão dispostos a serem amigos de Deus? Eu sei que você tem muitos amigos aqui na igreja, amém? Talvez você está do lado de um amigo aí e falou: estou contigo e não abro. Mas entenda que antes dele, o seu primeiro amigo é aquele que vive e reina para sempre. Amém? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias seriam homens mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Hoje, querido, é uma noite de festa, uma noite da gente decidir de fato ser amigo de Deus. Ainda que Deus fala: ei, Mário, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrasse. Amém. Porque isso vai ser lhe imputado como justiça e vai ser chamado amigo de Deus. Amém. Ei, Flúvio, segue, vai em frente essa chamada, essa caminhada, porque eu sou contigo. E isso vai ser lhe imputado como justiça e será chamado amigo de Deus. Porque amigo não é aquele que diz apenas em palavra que estou do lado, eu estou contigo, mas é aquele que na hora da verdade, como foi cantado aqui, na hora que vem a pressão, na hora que vem a aflição, na hora que vem a dor, ele fala: eu estou contigo e não abro mão. E assim Abraão fez, e por causa da obediência, e Abraão crê em Deus, isso foi imputado, ele foi chamado amigo de Deus, e ali deu partida em um grande projeto de Deus. Amém? Então nós hoje anunciamos para o mundo espiritual e dizemos: nós não somos mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Hoje nós proclamamos sobre os céus de Araguari que nós somos amigos de Deus, que nós somos amigos de Deus, que essa igreja é amiga de Deus. Essa igreja não ama o mundo, essa igreja não ama os deleites desse mundo. Nós somos chamados amigos de Deus. E não abrimos mão disso. Somos indesistíveis. Amém? Jesus disse: vós sereis os meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Como é que é isso, pastor? É simples, é o que está escrito aqui. Vós sereis os meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Querido, quando um filho ele finge que obedece o pai, ele ama. Não ama, ele precisa amar mais. Amém? Amém ou não amém? Os pais estão ouvindo, mas os filhos também. Amém? Eu sei porque em todos os momentos da minha vida, antes de fazer qualquer coisa, eu lembrava dos ensinamentos do pai e da mãe. Então, querido, quando de fato nós amamos, nós somos amigos. E sempre tive meu pai e minha mãe como amigos muito próximos, aonde eram os primeiros a saber de tudo. E quando nós vemos para a palavra, isso aqui para nós cai como uma luva. Quando Jesus fala: Bruno, tu será o meu amigo quando fizer o que eu te mando, eu falo: sim, Senhor, positivo e operante. Porque não adianta eu obedecer apenas em palavras, eu preciso obedecer em atitudes. Bruno, você será o meu melhor amigo quando você fizer tudo aquilo que eu te mandar. Amém, Senhor, estou aqui. Positivo e operante. Porque nós entendemos, querido, que obviamente o amor de palavras não sustenta nada, nem ninguém, nem nenhum relacionamento. É como um amor de uma prostituta que apenas tem palavras, mas não tem atitudes nem ações. Mas o amor que sustenta uma amizade, um relacionamento, um pacto, uma aliança,
não são apenas em palavras, são demonstrados em ações e atitudes. Assim, o relacionamento entre um casal, entre os amigos, obviamente que nós temos amigos, e nos nossos amigos nós demonstramos que os amamos, porque senão não somos amigos. E assim Jesus declarou: vós sereis os meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Então nós caímos debaixo, cativo de uma obediência aos ensinamentos de Cristo, que não tem como nós nos fazermos ou dizermos que somos amigos dele, se nós não o obedecermos, se nós não fazermos aquilo que ele nos manda. E aí é o momento do dia do amigo, a gente refletir sobre o nosso melhor amigo. Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem mandado. Senhor, de fato eu tenho sido teu amigo. Hoje eu proclamo que eu quero ser mais o teu amigo. Hoje eu declaro que como igreja nós somos amigos de Deus. Mas Deus, se tem alguma coisa que eu tenho falhado contigo, hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de me voltar, porque eu quero ser chamado amigo de Deus. Quando o Senhor registrar lá nos céus quem são os meus amigos, o meu nome estará escrito naquele livro da vida, porque foi me imputado como justiça, e eu sou chamado amigo de Deus. Mas isso vai acontecer se nós obedecermos aquilo que Ele manda, querido. Sabe, não é difícil. Difícil é a gente estar na mão de Satanás, isso é difícil. Todas as vezes que as pessoas chegavam para mim e falavam: pastor, servir a Deus é tão difícil. Eu falo: não é não, querido, é tão fácil. Ah, mas tem o mundo, mas tem isso. Eu falei: você já foi cavalo do diabo? Você já serviu a Satanás para ver o que é difícil? Da hora da aflição você não tem esperança, no momento da dor você não tem Deus. Você sabe o que é isso? Na hora que você precisa ter fé, te falta fé, porque em Satanás não existe fé, você não consegue agir com ele. E isso é difícil. Mas quando nós passamos para o outro lado, estar com Deus, e Ele parece que vem como no Éden, vem estar conosco todos os dias, está conosco todos os dias, sabe, bem pertinho, e fala: ei, tu é o meu amigo, eu quero desabafar contigo. Isso é fácil, querido. Você está aqui, que está aqui hoje, que é jovem, ele é o teu amigo, é fácil. Pastor, mas na juventude é muito difícil. Não é não, querido, você vai vencer com Cristo. Amém, jovens que estão aqui, amém? Você vai vencer com Cristo. Difícil é estar lá fora. Difícil é sofrer a dor, a aflição, sem fé, sem esperança, sem confiar num Deus que pode todas as coisas. Isso é difícil. Mas fácil estar com Ele, porque mesmo no meio da dor, da tribulação, você dobra os teus joelhos e diz: eu sei que o meu Redentor, Ele vive para sempre. Ele é o meu melhor amigo. Ele é em quem eu posso confiar. Oh, os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. Isso é fácil, porque eu tenho um amigo verdadeiro para todos os momentos e circunstâncias. Ah, isso é fácil. E eu falava, as pessoas ficavam assustadas me olhando. Eu falava: isso é fácil. Servir a Deus é fácil. Difícil é estar no pecado e não conseguir sair. Isso é difícil. Mas tu está aqui livre em Cristo, numa liberdade em que Cristo te libertou. Isso é fácil. Difícil é tu estar preso lá em Satanás e não conseguir sair, passar para o outro lado. Isso é difícil. Mas você ter contigo todos os dias, acordar e falar: bom dia, Espírito Santo. Aí você vai almoçar e falar: boa tarde, Espírito Santo. Aí você vai dormir e falar: boa noite, Espírito Santo. Aí você deita, Ele está cuidando de você. Porque a Bíblia diz que enquanto o justo dorme, Deus acrescenta, Deus dá a ele. Até dormindo você é abençoado. Isso que é amigo. Isso que está perto de você, está dentro de você. Amém ou não amém? Então nós vamos entendendo, querido, que hoje nós proclamamos que somos mais amigos de Deus do que os deleites dessa vida, dessas coisas que não prestam, dessas coisas que tentam muitas vezes nos levar para longe da presença dEle e da amizade do Senhor. Amém? A Bíblia diz que se alguém ele ama a Deus e fala que odeia o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, a qual vê, né? Como pode amar a Deus que não vê? Entenda uma coisa: a medida da sua amizade com Deus, ou melhor, a medida da sua amizade com o seu irmão,
determina o nível da amizade com Deus. Você sabia disso? Ah, pastor, eu não gosto muito das pessoas, eu não consigo amar, não consigo perdoar, não consigo estar com ela, eu não consigo suportar. Aleluias! Quando vem aquele irmão abençoado e tu tá lá, glória a Deus, já entrou no reteté, já dançou, Deus, glória a Deus, e aquele irmão tá lá e tu fala, oh glória, aleluia. A Bíblia diz, suportai-vos. Você tem que suportar. Às vezes é difícil, né? Mas você tem que suportar. Porque à medida que você se relaciona com o teu irmão, com pessoas, é um nível de relacionamento que você vai ter com Deus. Porque a palavra do Senhor diz, assim como você tem amizade com pessoas aqui, você vai ter com Deus. Porque aqui você está vendo, lá você não vê. Como você pode dizer que ama a Deus e é amigo de Deus que você nem está vendo, se você não ama aquilo a quem você está vendo? Então o nosso nível de relacionamento, de amizade, determina de fato quem você é com Deus. Você sabia disso? Amém ou não amém? Não tem para onde a gente escapar, é a palavra de Deus que diz isso. E hoje nós vamos começar a suportar mais uns aos outros, perdoar mais uns aos outros, estar mais próximos uns dos outros. Porque entendemos que quanto mais eu me aproximo da criatura formada por Deus, criada por Deus, aquele a quem Deus colocou do meu lado, o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, nós vamos nos aproximando de Deus, na amizade para com Deus. Porque aqui eu estou te vendo, Deus eu não vejo. E a Bíblia diz que eu preciso me relacionar primeiro contigo. E aí sim eu consigo me relacionar com Ele que eu nem vejo. Você sabia disso? É um mistério, né? É um mistério. E Deus quer tratar a igreja hoje, quer trazer um céu de festa, de celebração. Porque daqui a pouco nós vamos dar as mãos aqui, segurar um na mão do outro e dizer, eu estou contigo e não abro. E assim você vai ver como o seu relacionamento com Deus vai ser melhor. Não adianta a gente falar que eu estou bem com Deus, eu só não estou bem com ninguém aqui na igreja. Não é assim que acontece às vezes? Isso não existe, sabia? Se você fala que não está bem com ninguém na igreja, você está com Deus, então está pior ainda. Você sabia disso? Está escrito ali. Então quando eu me relaciono com as pessoas, eu tenho um bom relacionamento com Deus. Porque quando eu me relaciono com aquilo com quem eu vejo, com você que eu estou vendo, eu me relaciono bem com aquele que eu não vejo. Amém? Agora existe uma coisa, entre esse relacionamento nosso, existe aí uma brecha onde Satanás tenta nos pegar. Preste atenção nisso. A Bíblia diz no Salmo 133, que todos nós conhecemos, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é bom, isso é suave, isso é agradável. E isso é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba e vai percorrendo sobre todo o corpo. Isso significa que quando nós estamos com as brechas fechadas, se dá a mão para o irmão, dá a mão para o outro, são corações, alianças, pactos, estamos debaixo de aliança, todo mundo unido, não existe brecha, não existe legalidade entre nós. O óleo desce sobre a igreja, abençoa a igreja. Então por isso que o nosso nível de amizade, onde Satanás quer entrar, é entre eu e você. Você sabia disso? Assim como ele quer entrar entre o marido e a esposa, ele quer entrar entre os irmãos também. Ele quer entrar no nosso meio e criar uma divisão. Mas eu costumo dizer que aquele que se antecipa governa, e aquele que se atrasa é governado. Você quer ser governado ou quer governar? Eu fui chamado para governar, amém? Então quando eu ver que Satanás quer colocar uma coisa entre eu e o profeta aqui, eu vou ver o seguinte: Satanás, eu vou me antecipar, porque aquele que se antecipa governa. Quando Satanás chegar aqui, nós vamos estar com o braço cruzado dizendo: Satanás, bate em retirada em nome de Jesus. Porque nós somos um só corpo, chamados para estabelecer o reino de Deus na terra. Então você sabe quando as coisas estão ficando meio esquisitas, sim ou não? Ou não sabe? A gente vai indo até e não aconteceu. Não, a gente sabe. Quando você vê que as coisas estão estranhas entre os teus amigos,
Você fala: Satanás, eu vou me antecipar. Quando tu chegar, perdeu o teu lugar que você queria entre eu e meu irmão, Satanás. Entre eu e ele só pode estar uma coisa: o elo aqui é Cristo, e Ele nos unirá para o governo do reino de Deus na terra. Amém ou não amém? Então, querido, entenda uma coisa: hoje Deus vai te unir em elos fortes, assim como uma corrente que você pega. Imagina a corrente de uma bicicleta, que quando um elo daquele ali se arrebenta, a bicicleta não anda mais, não funciona. Mas quando os elos são unidos, aquilo ali vai percorrendo, vai dando velocidade. Elos unidos no meio do corpo vai dar velocidade ao corpo de Cristo. Nós vamos andar numa velocidade tremenda, porque não haverá brechas entre nós. Quão bom e quão suave é que eu e você estejamos em união, e isso é de Deus. E Deus hoje está estabelecendo essa amizade que Ele criou desde o Éden entre eu e você, e não haverá quem possa entrar no nosso meio. Amém? A Bíblia diz que, estou percorrendo para o final, havia um rei chamado Jeú, e esse rei ele foi levantado após os dias de Elias. Ele ia governar sobre Israel. E eu acho uma passagem tão interessante, que muito tempo eu leio essa passagem, eu acho ela muito interessante, que fala que Jeú se encontrou com Jonadab. E no momento em que Jeú estava em cima de um carro, olhou para Jonadab e falou: Jonadab, você quer subir aqui? Você quer passar para cá para cima? Você quer cumprir o propósito para o qual eu já estou indo? Ele perguntou uma coisa para Jonadab, falou: Jonadab, o teu coração é reto para com o meu, assim como o meu é para com o teu? Sabe o que significa isso? Só pode passar para cima da carruagem, andar e caminhar no mesmo propósito quem tem um coração de retidão para uns com os outros. Não adianta, querido, muitas vezes a gente mascarar algo. Adianta sim a gente resolver algo. Se não existe retidão minha para com o Mairo, não adianta a gente querer estabelecer alguma coisa. Jeú deu a mão a Jonadab e jogou Jonadab em cima da carruagem, e eles foram em busca dos profetas de Baal para exterminar, acabar com os profetas de Baal. Foi após aquela época, quando Jezabel estava perseguindo Elias. Elias levantou o altar, o fogo desceu, os profetas saíram. Deus falou: Elias, levanta-te, vai, unge a Jeú. Ele ungiu a Jeú. Jeú se levantou para ir atrás dos profetas, para exterminar e acabar com os profetas de Baal. Mas Jeú estava debaixo de um propósito, indo em direção a um propósito, fazer algo, um alvo. Ele tinha um objetivo, e Jonadab queria subir para ir com ele. E ele falou: Jonadab, o teu coração é reto para com o meu, assim como o meu é para com o teu? Querido, no meio da intercessão, no meio do ministério de louvor, no meio da igreja, no meio das famílias, a nossa amizade ela tem que ser reta. Não pode ter deslizes. Ela tem que ser reta. Se precisamos resolver alguma coisa, vamos resolver. Vamos sentar e resolver. Vamos sentar e conversar. Mas coração de amigos fiéis. E olha, que eu não sei quem já teve amigo aqui de verdade. Eu tive e tenho. Não é a família não, amigo de verdade. De sentar, olhar olho na cara e falar: meu irmão, isso aqui acabou, é isso aí. Ah, tá bom, então tá certo. Acabar. Porque Jeú chegou para Jonadab e falou assim: ei, tu quer subir aqui? Eu estou indo em direção aos profetas. Eu vou exterminar aqueles profetas. Eu estou indo cumprir o propósito. Mas espera aí, tu está embaixo, tu não subiu aqui ainda. O teu coração é reto para com o meu, assim como o meu é para com o teu? Isso significa: tu é meu amigo mesmo ou tu é meu inimigo? Tu quer subir aqui para acabar comigo ou tu quer para cumprir o propósito junto comigo? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje não pode ter peso espada, mas às vezes é difícil, hein? Só o Senhor é Deus. Você está entendendo o negócio aqui, o mistério que está acontecendo? Jeú e Jonadab. Está entendendo, Samuel? Não tem jeito. Eu vou subir na carruagem para ir atrás do propósito. Vamos cumprir o propósito? Vamos. Mas peraí. Para aí, rapaz. Tu está embaixo ainda. O teu coração é reto para com o meu, assim como o meu é para com o teu?
Jeú estava falando para Jonadab: meu coração é reto contigo, meu amigo. E o teu para comigo? Tu vai subir aqui para ser meu amigo ou meu inimigo? Tu vai subir aqui para cumprir o propósito e vencer a guerra? Ou tu vai guerrear contra mim? Querido, a igreja foi levantada para estabelecer um reino que não é de homens, é de Deus. E quando nós estamos em ministério, seja qual for, como igreja, pastor, mas eu não faço parte de um ministério, eu faço parte de nada, mas não importa. O teu coração para com o pastor, o teu coração para com o teu irmão, o teu coração para com o líder das crianças, o teu coração para com o líder do diaconato. Meu irmão, tem que ser reto. Se não for reto, você está fora do propósito. E Deus hoje quer alinhar isso em nós, porque hoje é dia do amigo, e Deus quer fazer. Lá só tem amigo mesmo, lá não tem nem colega nem inimigo. Lá é uma nação, aquele Mevan em Araguari é uma nação de amigos, e eles vão possuir a terra. Eu lhe darei a chave das nações por herança. O menor virá ser líder de 1000, e o maior uma nação forte, porque tem braços entrelaçados. Não tem ninguém apulainhando o outro por trás, não. Quem caminha comigo sabe, olho a olho e fala: meu irmão, é assim, acabou. Gostou, não gostou, é assim. Todo lugar que eu vou, ministério onde eu estou, é olho a olho. Vi alguma coisa, vem cá, meu irmão, tá me olhando esquisito, por quê? Você vai falar alguma coisa, fala, desabafa. Te fiz algum mal? Se te fiz, perdoa. Se não fez, o que tu tá de ganhar? Vamos olhar a olho, por quê? Tem que ser reto. Quer estabelecer o governo na terra, quer ser, aquele aí é meu amigo, mas é amigo mesmo, porque na hora que o bicho pegar, ele vai estar comigo. É amigo, tem que estar reto. Se tiver assim, já era, não presta. Nem assim. Tem que estar emparelhado. Você já viu como é que eram as guerras, Mário, antigamente? Era um camarada do lado do outro, e pá, marchando com aquele negócio, e pá. E não tinha brecha ali no meio. Se deixasse brecha, o inimigo entrava. Eu falo à minha esposa: eu queria viver naquele tempo de Davi. Eu gostava de lançar a espada e sair metendo no capeta. Eu era doido para fazer aquele negócio. Vamos para a guerra, quem eu sou? Joabe. Vamos embora. Glória a Deus. Hoje o negócio é diferente. Hoje tem que ser light, tem que ser com calma. Mas eu fico imaginando aqueles camaradas da época: quem é? Tu é Joabe, eu sou Abner. Somos do mesmo exército, então vamos destruir aqueles filisteus. Você vê uns negócios, a gente está falando de amizade aqui, amém? Você vê tem aqueles negócios de filme. O camarada de costa aqui, o outro de costa também, ó. E assim, ó, Vlau, lutando, e dois de costa, um pro outro e lutando. Meu irmão, aquilo é tremendo. Eu não sei se acontecer, mas eu sei que é tremendo. E se você quiser fazer comigo, a gente tá junto. Não tem um capeta que vai entrar no nosso meio, que a gente vai estar colado ali costa a costa e só no capeta. Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. É assim que funciona, porque o teu coração é reto. Quer subir aqui? Quer estar comigo? Quer entrar na equipe? Quer ser amigo? Quer governar a igreja? Teu coração está reto ou não está? Esses são os amigos. E eu vou te falar, no tempo da aflição e da dor, onde nós fazemos os melhores amigos, aonde você vê a essência da pessoa saltando, e vou dizer: rapaz, esse cabra é macho mesmo, esse aí é da minha essência. Você pega, cata logo, e aquilo ali, meu irmão, vai ser os gaditas, como aqueles 37 de Davi que destruíram exércitos. Estava lá dentro da caverna de Adulão. Aí a caverna de Adulão só tem desgostoso, falido, desgraçado, morto, todo mundo lá. Davi entrou dentro dela e começou a ministrar. Não sei se ele tocava a harpa. Eu sei que o manto ali começou a mudar dentro daquela caverna de Adulão. Daqui a pouco sai Davi de dentro da caverna de Adulão, mas 37 homens com a cara como de leão. Era só animal, só gigante. Não tinha um exército que parava diante dele. Eles destroçavam. Porque lá dentro da caverna de Adulão, onde ninguém dava nada, Davi tinha unção para fazer amigo.
A unção que Davi tinha atraiu o povo para ele. O povo parecia que queria pegar o coração dele, mas meu Deus, esse homem é irresistível. Esse homem é mesmo amigo, esse homem está com a gente. Esse homem ministrou a gente. Esse homem tirou a gente daquela queda, sabe, aquele marasmo. Esse homem é tremendo mesmo. E Davi saiu de lá, meu irmão, daquela caverna, e levantou os gaditas. Os pés eram como de corça, velozes. As caras dos homens eram como de leões. Não tinha para ninguém, meu irmão. Mas sabe por quê? Porque Davi foi fazer lá amigos em quem ninguém dava nada. Então, querido, meu amigo é só aquele que senta comigo e paga pizza para mim. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Amigos são aqueles, querido, que muitas vezes estão lá fora e ninguém dá nada. Você olha para a cara dele, você tem compaixão dele, e você fala: o amor de Cristo está em mim. A partir de hoje tu será o meu amigo. Recebe Jesus aí, recebe o poder de Deus aí, e a partir de hoje tu não será mais o mesmo. Foi assim que Davi fez. Está assustado? Foi assim que Davi fez. E essas histórias me fascinam, meu irmão. Eu gosto de ver esses filmes de Davi, esses filmes da guerra, porque é tremendo, meu irmão. A gente vê homens que eram homens de verdade, que eram amigos de verdade. Hoje fala: tu é meu amigo, eu sou teu amigo. Só de boca. Não no Mevan são amigos de Deus e amigos entre nós, amém? A partir de hoje, quando o Satanás chegar ali, já se antecipou. Você fala: Satanás, aqui não tem para você. Amém? Glória a Deus. E aqui nós terminamos. A Bíblia diz que Davi, ele era um homem tão tremendo, um homem que foi lá na caverna de Adulão e levantou esses 37 valentes gaditas. Mas você fala: pastor, mas claro, aqueles homens lá dependentes, Davi chegou lá e salvou eles e ficou amigo deles. Não. Mas tinha um que tinha autoridade, um homem que era na guerra, chamado Jonatas, filho de Saul. Era um homem que era valente na guerra, um homem que ensinou Davi a lutar. O coração de Davi era segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecou, não é porque ele não pecava, porque Davi fez o homicídio com Urias. Davi adulterou com Betseba, mas o coração de Davi era rendido. Quando ele pecava, ele reconhecia, ele se vestia de cinza, ele se humilhava, ele se deitava diante de Deus e falava: Deus, tem misericórdia, não pesa a tua mão, não me mata, porque eu te amo, eu sou o teu amigo. Ele reconhecia, ele se humilhava, ele descia. Isso é um ensinamento para nós. E o coração de Davi, ele atraía tantas pessoas, tantos amigos, que Jonatas, filho de Saul, um que talvez era até para ter herdado o trono, olhou para Davi, se apaixonou para Davi, a ponto dele falar: eu te amo assim como eu amo a minha alma, como eu amo a minha vida mesmo, eu te amo, Davi. Um homem que protegeu Davi, um homem que estava com Davi, um homem que lutou até o fim pela vida de Davi, um homem que não deixou seu pai matar Davi. Nós somos amigos? Somos amigos? Quantos são amigos? Quantos têm amigos? Faça como Davi e Jonatas. Ei, meu irmão, tu é meu amigo e eu te amo mais do que a minha própria vida. A palavra de Deus, querido, ela é transcendental. E esse era o amor que Jonatas tinha por Davi, Davi por Jonatas. Deus, ele quer entregar mais, cada dia mais para a igreja. 2013 vem aí. Mas Deus precisa ver uma concentração de amigos, um arraial tomado de uma amizade, aonde era como na igreja primitiva. Vendiam seus bens para compartilhar, estavam juntos, não abriam mão da unidade, e a cada dia acrescentando o Senhor aqueles que iam sendo salvos, porque havia unidade, havia concentração uns com os outros. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa: mas pastor, ele me feriu, ela me feriu, eu não consigo perdoar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nos deu um poder de deletar. Existe no teu coração uma tecla do computador chamada delete, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é bom você precisa reter. Isso significa você retém aquilo que é bom e você deleta aquilo que é mal. A partir de hoje tem alguma coisa que está no teu coração, que você precisa se liberar, para romper hoje 2013, para romper a amizade com as pessoas talvez que te feriram, que até fizeram mal contra você.
Hoje é dia de você deletar isso. Pastor, mas eu não consigo. Decida. Se você decidir. Eu já vi casamento sendo restaurado porque eu olhei na cara do camarada e falei: decide, meu irmão. Ou tu decide ou tu abre mão de tudo e joga tudo fora. Porque quando nós decidimos, acabou, meu irmão. Basta só você decidir. Nada está perdido. O amor que Jonatas e Davi tinham no Rio de Janeiro, dizendo até que era amor homossexual, uma vergonha. Mas é porque os homens se amavam mesmo. Hoje tem vergonha de se amar. São frouxos, né? O que tem eu amar o meu irmão e dizer: estou contigo e não abro mão, meu irmão. Mas é de verdade. Amém? O amor que eles tinham, meu irmão, era um amor incondicional. Porque a Bíblia diz: se um tiver de pé e o outro cair, são dois, não são? E se um cair, o outro pode pegar e levantar e falar: não, meu irmão, tu não vai cair não, porque tu é um dos valentes na terra. Amém? Mas se tu tiver só, tu cai e fica lá prostrado. Mas se forem dois, quando um cair, o outro levanta e fala: eu estou contigo. Você sabe quando o leão na selva ele morre? Só tem duas hipóteses que o leão na selva ele morre. Duas. Primeira, quando está só. Deixou a família, deixou os amigos e fica só no meio da selva. Ele é o rei da selva. Não é por causa do filme, não, é porque ele é o rei da selva. Quando ele ruge, o rugido do leão causa espanto no meio da selva. Vai ler sobre isso. Mas quando ele está só, ele é presa fácil para os seus inimigos no meio da selva. Ou quando ele dorme. Quando ele está só e quando ele dorme. Um dia eu prego isso para você. É o momento em que ele morre. Por isso, querido, nunca esteja só. Faça amigos, porque você nunca estará sozinho. Pode ter certeza disso. Faça amigos, porque tu nunca estarás sozinho. Eu já abri mão de coisas para não perder amigos. Fiz negócio de dinheiro. O camarada estava passando a tribulação. 50% do dinheiro era meu. Ele recebeu. Só Jesus. Botou no bolso e foi dar glória a Deus. Eu fiquei na prova. E era discípulo lá da igreja. Eu falei: meu camarada, perdi. Essa eu perdi. Nem toquei no assunto. Eu sabia que ia dar problema. Falei: mais me dará o Senhor. Fiquei sem o dinheiro, mas não perdi um amigo. Você sabia disso? Porque eu sei quanto vale um amigo. E ele me abençoa até hoje. Que ele mexe com o negócio de site, disso, daquilo. Até hoje ele me abençoa. Então, querido, existem momentos que nós temos que dosar e nos antecipar. Saiba que você não pode andar sozinho. Você tem que ter amigos e fazer mais amigos. Fique de pé em nome de Jesus. Você sabe quando Deus mudou o cativeiro de Jó? Olhe para cá. Quando que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Você entende esse mistério? Deus mudou o cativeiro de um homem e deu em dobro de tudo quanto ele tinha, quando ele estava prostrado, orando pelos seus amigos. E a Bíblia diz: se teu inimigo chegar para você e te pedir algo, dá a ele. Até o inimigo Deus manda dar. Você sabia disso? Você lembra daquele paralítico? Se não fossem os 4 amigos dele, sim ou não? Foram 4. Os amigos que pegaram ele, levaram até a casa onde Jesus estava. Quando chegou lá, não podiam entrar. Glória a Deus, porque a célula de Jesus multiplicava, era tremenda. E não podiam entrar. O que eles fizeram? Nós somos amigos de verdade. Nós vamos cumprir o propósito com ele. Ele não pode andar, ele está debilitado. Mas nós vamos cumprir o propósito. Subiram em cima da casa e desceram pelo telhado aquele homem paralítico. Isso é amigo. Não é que chega no meio da missão e para, não. É aquele que vai até o fim.
Amém? Faça amigos. Os teus irmãos são teus melhores amigos. Será, pastor? Está amarrado em nome de Jesus e repreendido. São os teus melhores amigos. Pastor, mas a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. O negócio está quente aqui. Eu estou soltando aos poucos. Maldito é o homem que confia no homem. Eu vou confiar no meu amigo? Teologicamente eu te digo que maldito é você que confia em você mesmo. Porque o versículo seguinte diz: e faz do seu braço a sua própria força. Deus não está dizendo de você confiar no teu irmão. Deus está dizendo de você confiar em você mesmo. Você entende isso? Eu não posso confiar no meu irmão. Pode e deve. Porque o teu amor é incondicional. Faça o que ele fizer, tu continua amando ele. Amém ou não amém? Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Isso significa que quando nós perdemos amigo, nós passamos a confiar em nós mesmos. Perdemos a amizade de Deus, passamos a confiar em nós mesmos. Mas hoje você tem e terá mais amigos contigo, caminhando ao teu lado, sendo coluna, sendo braço direito. Porque esse é o desejo do coração de Deus. E aqui eu termino. Quando Cristo foi para a cruz, foi pelo seguinte: Deus buscou Adão no Éden para ser amigo. Deus tinha um amigo, mas Deus queria mais. E a terra foi se multiplicando. E para que eu e você fôssemos amigos, Cristo teve que ir para a cruz. Porque ele deixou de ser o unigênito, o único filho de Deus, e passou a ser o primogênito, o primeiro. Porque nós também fomos chamados filhos de Deus, irmãos de Jesus. E entramos debaixo de uma unidade sobrenatural. Porque se ele não tivesse ido para a cruz, ele seria o unigênito filho de Deus. Mas quando ele foi para a cruz, ele deixou de ser o unigênito, se tornou primogênito, o primeiro. Quem é o resto, pastor? Somos nós. E isso no Calvário, na amizade, nós ganhamos uma unidade sobrenatural, que o mundo não pode ter nem entender, mas nós podemos. Amém? Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós vamos entrar em tempo de celebração agora. Mas em primeiro lugar nós queremos colocar nossa vida diante do teu altar e te pedir, meu Deus, que sejam redimidos os nossos pecados, que sejam redimidas nossas atitudes erradas. Hoje, Pai, nós proclamamos que venha o reino do Senhor sobre nós, sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa amizade. Pai, em nome de Jesus, hoje, que seja um memorial, que seja um marco diante de nós. E que nesse momento agora, como a tua palavra diz, de suportarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Nós precisamos amar os nossos irmãos, alcançar uma amizade, assim como Abraão foi chamado amigo de Deus, assim como Lázaro foi chamado amigo de Jesus. Eles fizeram amigo e nós somos também amigos entre nós, porque o Calvário nos deu direito a isso. Em nome de Jesus, Pai, nós proclamamos agora sobre os céus de Araguari que a amizade para com Deus seja restituída agora, que a amizade entre irmãos seja restituída agora, que tudo aquilo, Pai, que existe entre nós, que não provém de Ti, tudo aquilo que meu Pai Celestial não plantou, seja arrancado e lançado no fogo. Queima, Senhor, tudo que não provém de Ti, porque nós queremos, Pai, celebrar o Teu nome agora. Nós queremos dar cânticos de vitória, de celebração e de júbilo, porque mais uma vez Satanás perdeu no meio do meu em Araguari, porque hoje está sendo restituída a amizade, restituída a unidade, e a partir de hoje, Pai, nós romperemos num nível ainda mais excelente, porque nós já liberamos todo e qualquer perdão que precisávamos. A partir de
de hoje nós não vamos andar sozinhos, nós vamos fazer mais amigos. Porque nós devemos sim ter amigos, nós devemos sim confiar nos nossos amigos. Sabemos que eles são falhos, podem errar assim como nós. Mas toda e qualquer falha, ela é coberta pelo sangue da nova aliança. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém.